gravação, então. Vamos só talvez esperar mais 5 minutos para que todas as pessoas se juntem a nós. Se calhar, entretanto, eu deixava só uma nota, porque hoje no envio do e-mail houve um pequeno lapso da minha parte, no que toca, portanto, ao enviar mails e não aparecerem os outros mails das pessoas, não é? Pronto, que é uma questão sensível, e que de facto foi uma falha minha de atenção. E pronto, queria pedir desculpa por isso, e é algo que teremos mais atenção no futuro e que não voltará a acontecer também. Agora está sem som. Já vai ouvir som. Vamos esperar. Não preciso. Espero que apareçam mais pessoas. Espero que apareçam mais pessoas. Bom, eu entretanto ainda não me apresentei, sou Rita Madeira, sou membro do Núcleo Feminista desde a sua fundação há cerca de um ano. Celebramos um ano este janeiro, é um ano de existência. Não sei se por curiosidade, se há alguém que nos esteja a ver que não seja de Évora, que seja de outras cidades, se quiserem manifestar-se, dizer de onde nos estão a ouvir, também é interessante perceber isso. Cresci em Évora e estou nesta altura em Lisboa. Cresci em Évora e estudei em Évora até ao fim do liceu, aos 17 anos. Depois saí de Évora. Agora vivo em Lisboa. Estou em Lisboa. É mesmo. Muito bem, Manuela, bem-vinda. É sempre bom chegarmos também a mais partes do país e perceber que também há tantas pessoas de Évora espalhadas pelo país. Maria Daires, não sou Manuela. Ai, peço desculpa, é que eu via os dois ecrãs a mexer e eu baralhei-me, peço desculpa. Pareceu-me que era a Manuela Gonzaga que estava a falar. Maria, sou esta dos cabelos brancos. Peço desculpa. Bom, se calhar vamos então iniciar. Já passaram 7 minutos. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada também às nossas oradoras. Eu vou já muito em breve. Eu penso que
há alguém que está, o Manuela Gonzaga, não sei se me está a ouvir, se pudesse desligar o seu microfone, por favor, eu penso que está a interferir. Meu? Ok, já parou. Okay. Então, eu vou desativar o som também. Está bem, Virginia, obrigada. Sim, pedia que mantivessem o som desativado enquanto se não estão a tomar a palavra, por favor, só para não termos assim algumas interferências. Então, como eu estava a dizer, já vou muito em breve apresentar as nossas oradoras de hoje. Queria só deixar um agradecimento à Inês Rolim, que tem estado, aliás, durante todas as rodas de conversa, a fazer a tradução para a língua gestual portuguesa. Portanto, agradecer também aqui a presença dela. E, portanto, nós temos hoje connosco para esta roda para falar de Maria Lamas, para falar das mulheres do meu país, das mulheres do nosso país. Temos connosco a Teresa Joaquim, que é doutorada em Antropologia Social pelo ISCTE, é professora auxiliar da Universidade Aberta e é coordenadora do mestrado de Estudos sobre as Mulheres, Género, Cidadania e Desenvolvimento, e tem publicado N obras, portanto, várias obras sobre dentro da área, portanto, do campo dos estudos sobre as mulheres. E temos também a Virginia Batista, que é investigadora integrada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no Instituto de História Contemporânea, e que se tem dedicado também aos estudos na área da história das mulheres, não é? Portanto, nós vamos ter aqui duas visões um bocadinho diferentes, mas complementares. A Virginia traz-nos uma visão mais da história. 532 372. Desculpe, Manuel, eu vou ter. Ok, vou ter de. Exato, tive de desligar. E então, como eu estava a dizer, portanto, a Virginia vai nos trazer aqui uma visão mais da história, do campo da história, e a Teresa mais do campo da antropologia. E portanto esta roda vai ter assim três partes, vou só deixar aqui, fazer assim esse resumo. Vamos falar primeiro de quem foi Maria Lamas, porque o grande objetivo dela partiu primeiro de um grande sentimento de inspiração pela Maria Lamas e por toda a sua luta, e depois de perceber que talvez existam muitas pessoas, principalmente da minha geração, mais novas, que não conheçam quem foi Maria Lamas e o trabalho importantíssimo que ela fez. E, portanto, vamos ter uma primeira parte que vai fazer assim um percurso mais biográfico e dar a conhecer quem é que ela foi, que lutas é que ela travou. E depois iremos, através de um eco, de uma frase que ela disse um dia que foi, ainda está tudo por dizer, não é? E através desse século vamos chegar até ao século XXI também e falar sobre as mulheres do nosso país hoje. E depois uma terceira parte, mais também um debate mais aberto e de reflexão, para percebermos que como é que a luta de Maria Lamas nos pode inspirar hoje no século XXI, não é? E então, vou dar primeiro, portanto, a palavra à Teresa e lançar-lhe esta pergunta que é: quem foi, afinal, Maria Lamas? Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho muito gosto, quero agradecer muito ao Núcleo de Estudos Feminista este convite, e em particular à Rita Madeira, com quem falei, o convite para participar nesta roda de conversa sobre a Maria Lamas. Eu queria também felicitar o Núcleo de Estudos Feministas pela organização deste 8 de março, 8 dias, 8 rodas, com temas tão pertinentes e tão atuais. Eu queria cumprimentar também todos os presentes, queria cumprimentar a minha parceira, a Virginia Batista, nesta conversa, e também agradecer à Inês Rolim o trabalho que ela irá fazer, que considero que é difícil. Eu gostava, antes de mais, e disse isso à Rita Madeira, que eu não sou especialista da obra e do percurso da Maria Lamas, e que queria saudar, antes de começar a falar, que exatamente naquilo que eu me propus falar, que queria saudar o trabalho feito pela Maria Antónia. Está a ouvir? Rita, está-se a ouvir bem? Está?
Sim, Sim, está. ok. Queria saudar o trabalho feito pela Maria Antónia Fiadeiro, nomeadamente a Maria Lamas, uma biografia que ela fez no âmbito justamente deste mestrado, também um texto que ela tem sobre os inquéritos feministas nos anos 30 em Portugal, que fez e também a realização do projeto Mulheres do Século XXI, 101 livros, que foi inspirada na obra de Maria Lamas e na exposição que a Maria Lamas também tinha organizado. Portanto, eu queria saudar a Antónia Fiadeiro, independentemente da presença dela ou não, porque ela é que é conhecedora da Maria Lamas e não eu, pelo seu percurso cívico, político, portanto, que estou grata por isso. Lembrei-me também que lembrar duas outras Antónias, na minha geração houve três jornalistas Antónias que foram importantes, para além da Antónia Fiadeiro, foi a Maria Antónia Paula e a Antónia de Sousa, que dirigiu a página da Mulher do Diário Notícias, onde muitas feministas, como nomeadamente a Elina Guimarães, que eu irei referir, publicou durante muitos anos e fizeram um trabalho notável. E, portanto, eu gostava de dizer como é que este texto surgiu. Eu não costumo escrever o texto que eu escrevi chama-se Maria Lamas, As Mulheres do Meu País ou a Deslocalização de uma Intelectual, e escrevi a pedido justamente para um catálogo que ia ser feito pela Câmara, uma exposição que ia ser feita na Assembleia da República e em torno da Maria Lamas. E pediram-me, acho que se chama, eu agora não tinha esquecido o nome, João Carlos Lopes, para eu escrever. Porquê que eu não escrevi um texto sobre a Maria Lamas, contextualizando-a no âmbito da antropologia portuguesa? E é curioso porque eu, de facto, eu conheci a Maria Lamas, pouco, mas conheci, e conhecia na altura, passado um período depois de eu ter feito o meu primeiro livro, que é o Dar à Luz. E ela disse-me, continua a trabalhar sobre a maternidade, que é muito importante. Eu não sei se continuei a trabalhar sobre a maternidade, sei que o pedido deste trabalho me obrigou a voltar a algumas dessas obras que são incluídas no trabalho no Dar à Luz e a reler uma série de antropólogos e etnógrafos portugueses e portanto, isso foi engraçado, esse retorno a essa leitura de uma série de autores que eu tinha, pronto, durante muitos anos não tinha lido por várias razões. Portanto, o que eu me proponho falar era porque que Maria Lamas não é integrada na história da antropologia portuguesa, aquilo que eu chamei a deslocalização de uma intelectual. Portanto, vou um bocadinho ler o texto que eu escrevi. 1948-1950. Publicação das Mulheres do Meu País, de Maria Lamas, em 24 fascículos, acabados de imprimir em 15 de abril de 1950. Maria Lamas, se calhar tenho que desligar os microfones. Maria Lamas tinha 57 anos e estes fascículos eram assim publicitados. Como vivem e trabalham as mulheres portuguesas. A obra deve ser contextualizada no seu gesto original, a saber, o encerramento pelo governo Salazar, em 1947, da sede do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, o qual foi criado em 1914 e teve vários momentos, desde a sua origem maçónica e republicana até à militância antifascista sob a liderança de Maria Lamas a partir de 1945. Maria Lamas já tinha desempenhado anteriormente funções no Conselho, nomeadamente em questões ligadas à educação. Um momento antes, o acontecimento que provocou o encerramento do Conselho foi a realização da exposição de livros escritos por mulheres, que teve lugar em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas Artes, entre 4 e 12 de janeiro de 1947. Esta exposição surge no contexto do pós-guerra, que tinha criado algumas esperanças de uma inflexão menos autoritária do regime que não se veio a verificar. O Conselho é considerado pelo João Gomes Esteves, que é um autor que eu acho importante para perceber muito da história do feminismo em Portugal, diz que o Conselho foi o mobilizador e dinamizador da oposição feminista antifascista e, segundo este historiador, é um dos seus legados. Deve-se referir que muitas das mulheres que integraram o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas pertenciam a uma elite de mulheres cultas, universitárias, e algumas delas pertenciam ou estavam ligadas a famílias de personalidades intelectuais de renome.
Antes da organização desta exposição de livros escritos por mulheres, Maria Lamas, noutro contexto, tinha já organizado o Certame das Mulheres Portuguesas, cujo lema era "Sejamos inteligentemente mulheres". Eu achei muito interessante ao ler isto hoje. "Sejamos inteligentemente mulheres". Segundo uma entrevista de Helena Guimarães, que eu também conheci, que foi membro do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, essas conferências foram o breve encontro do passado com a mulher portuguesa do futuro, que já era presente. Há, pois, um longo percurso desta e de outras mulheres, uma luta cívica e política que passava pelo trabalho de divulgação, de escrita, romances, contos, jornalismo, inquéritos feministas. Portanto, há inelutavelmente um trabalho intelectual, uma dimensão cultural que marca o percurso destas mulheres enquanto feministas. E há um fio de continuidade em relação ao tema fulcral do feminismo da Primeira República, a saber, a educação para conseguir a independência económica. Muitas das mulheres que pertenceram ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e nele militaram de forma diversa eram pedagogas, professoras, juristas, mulheres notáveis no rigor da argumentação, na escrita e defesa das suas ideias. Um grupo também descrito nas suas práticas cívicas e culturais e políticas num belo excerto de um texto do João Gomes Esteves que se chama Mulheres e Republicanismo, 1908-1925. Eu gosto muito deste bocadinho do texto de João Gomes Esteves. Ele diz assim: em momentos únicos ou banais, as mulheres estiveram lá. Pensaram, debateram, organizaram-se, atuaram. Escreveram, opinaram, polemizaram, discursaram, aderiram a causas, politizaram-se, alugaram sedes, calendarizaram reuniões, reivindicaram, peticionaram, expuseram-se, lutaram, correram riscos, sofreram incompreensões, injúrias e agressões, marcaram presença em sessões, reuniões, festas, saraus, comícios, congressos, homenagens, celebrações, cortejos, manifestações, funerais, homenagens. Foram para a rua. Era também um contexto de um país marcado por uma taxa de analfabetismo feminina generalizada e cujas marcas têm hoje implicações simbólicas e efeitos na inserção plena no mundo intelectual, cívico e político por parte das mulheres. Elas que estão aí por direito próprio. Efeitos prováveis ainda hoje na forma como se inscreveu esta ausência nas práticas atuais da cultura intelectual e científica, e na leitura dessas práticas continua a reproduzir essa omissão, a não integrar os conhecimentos, entretanto já produzidos, não podendo estes percursos cívicos, culturais, intelectuais e científicos fazerem parte do mundo comum na designação de Hannah Arendt. O encerramento do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas é um acontecimento crucial para o feminismo em Portugal, pela ruptura que provocou entre gerações de mulheres empenhadas em ser e estar direito pleno na vida pública como privada, simplesmente o direito a ter direitos, que outros grupos de mulheres fizeram e praticaram na sua vertente, a dos deveres. Houve um corte entre estas gerações de mulheres, houve uma tradição rompida, deixando apenas breves pontos, como por exemplo o caso notável de Helena Guimarães, como ela própria percebeu de forma inteligente e irónica a sua geração. Ela disse numa entrevista nos anos 80, se estas feministas tivessem tido um espaço, tarefas durante o salazarismo, talvez tudo tivesse sido diferente. Mesmo as que não se inscreveram no contexto ideológico do Estado Novo, auto-apagaram-se e só recentemente surgem textos, livros, sobre o papel dessas mulheres da oposição de forma ainda privada. Nem elas próprias reconhecem o valor do seu trabalho em tantas e múltiplas tarefas considerava privadas e não do domínio público e da esfera do político. A questão que, no fundo, eu coloquei foi a da não inscrição a nível da história da cultura intelectual e, no caso específico da antropologia, dos trabalhos como a Maria de Lamas e também de Maria Asher, nomeadamente os seus cadernos coloniais. Recomece, pois, 1948, 1950, publicação das Mulheres do Meu País por Maria Lamas. Nesse mesmo período são publicadas obras marcantes, como O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, As Estruturas Elementares do Parentesco de Claude Lévi-Strauss, a obra de Margaret Mead, Male e Female, simultaneidade da publicação de obras que foram marcantes na releitura da contemporaneidade e nomeadamente no seu contributo para a elaboração do conceito analítico de género, fundamental em particular no âmbito das epistemologias feministas. A simultaneidade das obras de Maria Lamas e de Simone de Beauvoir
é uma coincidência que não deixa de ser relevante, quando a filósofa francesa é uma referência recorrente nos trabalhos que se dedicam à articulação da antropologia e do feminismo, o que permite analisar a secundarização, ou antes, a categorização da mulher como outra. No pós-25 de abril de 74, Portugal tornou-se um lugar exótico. Os antropólogos vinham, como disse uma antropóloga, Sally Cole, diz a escolha do seu terreno no prefácio da sua obra Mulheres da Praia. Ela disse, e que foi publicada em 84. Sabia que desde a Revolução de abril de 74, a sociedade portuguesa tinha vindo a sofrer rápidas transformações sociais, económicas e políticas, mas sabia também que até 74 o país tivera sob o Estado Novo salazarista a mais baixa taxa de crescimento na Europa Ocidental. Isto é preciso falar, que tem a ver nomeadamente com a guerra colonial, que vai ser extremamente importante nas novas cartas portuguesas, e a questão que aí se coloca, o feminismo e a questão da guerra. Tendo em conta a questão da incidência da questão das mulheres em tantas obras de antropologia do pós-25 de abril, julgo que está por fazer a reavaliação de obras que andavam nas margens da antropologia, como, por exemplo, As Mulheres do Meu País ou da Maria Acha sobre a África, cujas obras continuam a não ser mencionadas nos trabalhos de historiografia e de reflexão sobre os estudos realizados por etnógrafos e antropólogos. Portanto, devo dizer que depois 25 de abril já saíram várias histórias sobre a história da antropologia em Portugal e elas continuam a não estar lá. Nas reavaliações elas aparecem ausentes, mesmo quando se quer reler um outro país ou um país outro. Retomo uma interrogação de uma antropóloga, Maria Cardeira da Silva. De que género é a antropologia? Ou será, retomando as questões levantadas por dois sociólogos, o Bruno Monteiro e o Nuno Domingos, que tem um livro que se chama Este País Não Existe. E este país que não existe é um país que eles tentam reavaliar aquilo que as elites dizem sobre o país, as elites sociais e intelectuais, e que, no fundo, só se tornam visível um mundo selecionado e que há uma domesticação do relato histórico. E, curiosamente, também, este outro país continua a não ter estas autoras. Isto é um bocadinho de brincadeira. Esta visibilidade, portanto, produz inúmeras invisibilidades e exclusões. Há, pois, de modo persistente, mecanismos de ocultação apenas menos de falta de reflexão sobre determinadas obras. Passa-se aquilo que a Catarina Eldfeld fez em relação às histórias da literatura portuguesa, em que ela diz que há sempre umas autoras que são deixadas à parte. Ela diz, mantém-se ao longo do século XX a tendência de não conectar a literatura escrita por mulheres com as grandes linhas que contraem as histórias literárias. Algumas destas autoras são relevadas para áreas consideradas menores, como as de literatura infantil. Pronto, literatura infantil que todas estas feministas, de facto, escreveram, muitas delas. Portanto, é como situar esta obra da Maria Lamas no contexto da história das intelectuais em Portugal. De referir também que é uma outra autora que fala, quando há tantos trabalhos sobre inquéritos, o inquérito que a Maria Lamas fez nos anos 30 também não é mencionado. Nesse sentido, interrogo-me também sobre como situar as mulheres do meu país no contexto da história da antropologia portuguesa, que aparece por vezes nas referências bibliográficas e cujo trabalho, para além da escrita das mulheres do meu país, que criou e passou por momentos e eventos contemporâneos similares a outros referidos nessa mesma história, nomeadamente o estampo das mulheres portuguesas, as recolhas das tradições, que é contemporânea também da obra de Leite Vasconcelos, a etnografia portuguesa, descrição dos modos de vida, a utilização da fotografia. Portanto, a Maria Lamas utilizou muitas das coisas, fez muito trabalho semelhante a esses etnógrafos e ela não está lá. A partir da descrição concreta e real de um país, num gesto, movimento, na elaboração de outros mundos, que Maria Lamas descreve deste modo no prefácio da sua obra. Fui ao encontro das minhas irmãs portuguesas. Procurei conhecer e sentir as suas vidas humildes ou desafogadas, as suas aspirações, o sintoma alarmante de ignorância, desinteresse e derrota. Ela foi política na elaboração de outros mundos, na íntima relação com o facto de ser intelectual, jornalista, escritora, nas constatações em relação à falta das condições de vida, na atenção a fenómenos permanentes e persistentes da sociedade portuguesa, como a imigração, na atenção às mudanças no modo de vida das mulheres, com a entrada no mundo do trabalho assalariado e o corte com as ideias de domesticidade veiculadas pela ideologia do Estado Novo e que a realidade deu a ver de modo diferente, por exemplo,
na descrição extensa de profissões que ela faz nas mulheres do meu país, descrições belíssimas, tanto no mundo camponês, como ela fala na carrejona, que era carregar à cabeça cestos, mobílias e sacos de batatas, portanto, tudo o contrário da mulher dona de casa, tratar dos filhos, como nas mulheres nas minas, carregando cestos de carvão, nas fábricas, na construção de estradas, as longas distâncias a serem percorridas de pé até à fábrica, todas estas tarefas realizadas em simultâneo com o cuidado dos filhos e das filhas da casa, e ela refere constantemente a falta de condições de habitação destas mulheres, e também a persistente referência ao analfabetismo e à ignorância, a impossibilidade de participação na vida pública e, no caso das mulheres de elite, têm acesso aos estudos, dizia ela, a falta de interesse pelo mundo público, para além do exercício da sua profissão. Nesse sentido, julgo que este trabalho se inscreve também no sentido político, e gosto muito de repetir uma frase daquilo que a Bell Hooks diz sobre o que é ser uma intelectual, que ela diz: é intelectual, também foi um livro dela que foi recentemente publicado, com algum atraso em Portugal. A Bell Hooks diz: o intelectual não é apenas alguém que lida com ideias. Tenho muitas colegas e muitos colegas que lidam com ideias a quem eu muito relutaria em chamar intelectuais. Intelectual é alguém que lida com ideias, transgredindo fronteiras discursivas, porque ele ou ela vê a necessidade de o fazer. Segundo, intelectual é alguém que lida com ideias em sua vital relação com uma cultura política mais ampla. Eu creio que é isso que a Maria Lamas fez, este seu percurso, e, portanto, a minha leitura foi tentar integrar no âmbito da história da antropologia o lugar dela, e certamente que ela é uma intelectual que merece todo o relevo que não tem, ela e outras menos estudadas do que ela. Dito isto, eu não sou especialista da obra de Maria Lamas, mas é de facto uma obra belíssima e única, e há muitos grupos feministas que teriam imenso gosto em ter uma obra que nós temos, que é As Mulheres do Meu País, do seu próprio país. E muito obrigada. Obrigada, Teresa, pela sua intervenção. Eu terei algumas perguntas a fazer, talvez deixe primeiro a Virgínia falar também e dar a sua resposta a esta grande questão de quem foi Maria Lamas, e depois então farei algumas questões e quem quiser também colocar questões, esteja à vontade, seja ligando o microfone, seja aqui pelo chat do lado. Virgínia, coloque-lhe então agora esta questão a si, quem foi Maria Lamas? Muito obrigada. Eu também, em primeiro lugar, quero felicitar o Núcleo Feminista de Évora por esta iniciativa extraordinária, a Rita Madeira, a Inês Rolim e também a Teresa Joaquim e a Maria Antónia Fiadeiro, penso que não se encontra entre nós, mas e todos estão presentes. Eu só queria relembrar, que sei que a Rita tem aí presente, o livro de Maria Antónia Fiadeiro, exatamente, e também um outro que me fez lembrar Maria Lamas, que saiu recentemente, Artistas, Artesãs Pioneiras, em que Maria Antónia Fiadeiro fez cerca de 100 entrevistas a mulheres de diferentes profissões, pioneiras, e eu, quando estava a ler o livro, lembrei-me imediatamente das mulheres do meu país, em que percorreu também o país, fez entrevistas nas serras, as artesãs, e, portanto, acho que é um trabalho muito parecido, até porque, como a Rita irá dizer, certamente as infelizes que a Maria Lamas teve para a Maria Antónia Fiadeiro. Pronto. Então, eu vou começar numa perspectiva diferente. Teresa, vou falar sobre Maria Lamas como ativista. Eu também fiz um pequenino texto neste catálogo que a Teresa Joaquim há bocado falou, e abordei, não na perspectiva da Teresa, mas aquilo que o João Lopes me tinha pedido na altura era Maria Lamas ativista, e depois vou concluir enquadrando a obra de... Eu também não sou especialista em Maria Lamas, tenho estudado as mulheres trabalhadoras, mas tentei fazer uma ligação entre a obra de Maria Lamas e depois o trabalho feminino, tal como eu tenho vindo a estudar. E de pronto, isto depois estou aberta a todas as questões que queiram colocar. Ora, Maria Lamas, jornalista, escritora, antifascista,
uma mulher que viveu, agiu, interveio social e politicamente além do seu tempo, na defesa dos direitos das mulheres, em prol da igualdade entre todas as pessoas, combatendo a repressão da ditadura do Estado Novo. Foi um percurso de vida pioneiro durante o Estado Novo, numa época em que as mulheres eram menorizadas pelo Código Civil de 1877, que vigorou até 1976, e pela Constituição de 1933, cuja visão política, como a Teresa já referiu, preconizava a mulher cuidadora do lar e da família, dependente do chefe de família masculino, o homem ganha pão. Maria Lamas afrontou esta ideologia do Estado Novo. Ela foi mãe de 3 filhas, divorciada, e o rendimento familiar adveio do seu trabalho, precisamente como jornalista, uma profissão predominantemente masculina. Tendo sido no jornal O Século, diretora da revista Modas e Bordados, de 1928 a 1947, como a Teresa Joaquim já abordou, precisamente quando é encerrado o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas compulsivamente, e a partir dessa altura Maria Lamas passou a ter empregos precários, momentos de dificuldades económicas. Na revista ela abordou várias temáticas de esclarecimento, solidariedade com as mulheres, regressou em Democracia em 1975, convidada para diretora honorária da então revista Mulheres, Modas e Bordados. Ora, na sua ação destemida, inconformada, comprometida, ela lutou pelos direitos das mulheres do seu país. Portanto, não se denominou feminista, mas coexistiu temporalmente, conheceu e contactou com gerações de feministas e antifascistas. Estou-me a lembrar, terá coexistido com a Angelina Vidal, que eu gosto especialmente, com Ana de Castro Osório, que irei falar a seguir, daqui a pouco, Adelaide Cabete, Maria Veleda, Helena Guimarães, como a Teresa já referiu, Virgínia Moura, também, Maria Antónia Paula, Maria Antónia Fiadeiro, Maria Isabel Barreto, entre outras. Segundo ela afirmou, comecei a preocupar-me com a vida da mulher à medida que eu própria ia despertando para a vida. Foi uma mulher antifascista, presa 4 vezes, podendo ter sido simpatizante do Partido Comunista, segundo Fernando Rosas, esteve exilada, concretizando precisamente a sua adesão após o 25 de abril de 74, esteve exilada em França por 3 vezes. A sua visão de luta pela igualdade entre homens e mulheres levou-a dos contactos precisamente com antifascistas no país para organizações e congressos internacionais de paz e de mulheres. Em 1975 foi eleita presidente honorária do Movimento Democrático das Mulheres e a partir de 1978 foi convidada para diretora da revista Mulheres, criada no âmbito do MDM. Viveu intensamente os acontecimentos após o 25 de abril. Em maio de 76, em sessão de homenagem promovida pelo Movimento Unitário de Trabalhadores Intelectuais para a Defesa da Revolução, MUTI, proferiu: perguntaram-me qual tinha sido a coisa mais importante que me tinha acontecido em toda a minha vida. Eu vi nitidamente o presente, no futuro e no passado. Esta resposta: a coisa mais importante da minha vida foi a minha tomada de consciência política. É que esta palavra política assume proporções cada vez mais importantes, mais prometedoras e ao mesmo tempo ameaçadoras. Eu queria também referir uma passagem em que Maria Lamas, na campanha à presidência de Norton de Matos em 1949, a 28 de janeiro, quando ela apoiou a Comissão Feminina, precisamente, ela refere o seguinte: a operária e a mulher da classe média são, dentre a população feminina portuguesa, consideradas pelo Estado Novo um perigo imediato, que ameaça velhos e deprimentes preconceitos.
falsas educações, teorias hipócritas e processos intolerantes que ainda deformam, lamentavelmente, a mentalidade de tantos portugueses e portuguesas. Basta a lei eleitoral que exclui do sufrágio a grande massa de trabalhadoras e domésticas, especialmente as casadas, para provar que o governo não protege, antes deprime e pretende desvalorizar essas mulheres. Será que o Estado Novo tem medo da consciência esclarecida da mulher? Portanto, isto em 1949. Referindo, então, sem repetir, portanto, o livro As Mulheres do Meu País, escrito após a Segunda Guerra Mundial, em que vai vigorar a ditadura salazarista, Maria Lamas vai desocultar as mulheres do seu país, as excluídas da história. É uma grande reportagem jornalística, como a Teresa já referiu. Eu gosto imenso desta frase inicial, que se encaixa perfeitamente naquilo que eu penso, daquilo que eu estudei. As mulheres que labutam de sol a sol na terra portuguesa costumam definir o seu destino com esta frase concisa e trágica: a nossa vida é muito escrava. Os termos recorrentes do livro que eu encontrei são escravas, relativamente ao trabalho, sexo frágil, como era considerado segundo o Estado Novo, vida trágica e cruel, ignorada a tragédia económica e social da mulher portuguesa, mulheres que reclamam compreensão, direitos e justiça. Portanto, como a Teresa referiu, de 1948 a 1950, Maria Lamas vai percorrer aldeias de norte a sul, percorre também os Açores, a Madeira, entra em contacto com camponesas, trabalhadoras nas indústrias caseiras, domésticas, peixeiras, lavadeiras, profissões liberais, funcionárias dos correios, telégrafos, professoras, enfermeiras, pronto. E faz uma reportagem onde se inserem temas como a habitação, o casamento, a maternidade, as mães solteiras, a falta de creches, a violência nas relações íntimas, a ausência de direitos políticos. Ora, eu considerei que Maria Lamas vai visibilizar as mulheres de Portugal, as mulheres do seu país, naquela linha histórica da visibilidade dos anónimos da história da Escola dos Annales, por exemplo, com aquela frase da Michelle Perrault, posteriormente, as mulheres sempre trabalharam. Foi isso que Maria Lamas tentou demonstrar. Eu só queria relembrar que em 1900, por volta da década de 40, considerava-se que só 22%, 23% das mulheres é que trabalhavam. Isto num país, ou seja, menos de um quarto dos trabalhadores. Isto num país que era profundamente rural, em que só cerca de 15% eram consideradas trabalhadoras na agricultura. Isto porque o Estado Novo colocava as mulheres como auxiliares ou como domésticas, trabalhando elas nos campos ao lado dos maridos ou dos pais, ou como assalariadas. Na indústria, as mulheres seriam só um quarto também das trabalhadoras das operárias, nas indústrias caseiras, eram nas indústrias menos qualificadas, essencialmente nos têxteis, nos tabacos, mas também no vestuário, calçado, cortiça, alimentares e bebidas. Estavam maioritariamente no setor dos serviços e queria relembrar precisamente que no grupo das criadas eram maioritariamente as raparigas que vinham das aldeias para as cidades, precisamente trabalhar nas grandes cidades em pequeninas e que ficavam depois nas casas dos patrões. Nas profissões liberais começavam a ascender algumas mulheres, por exemplo, lembro o caso das professoras primárias, que eram a maioria dos profissionais do setor, mas que tinham que pedir autorização para casar e que o marido não poderia nunca ganhar mais do que elas. As enfermeiras,
também acontecia a mesma coisa. Eu queria relembrar o caso da luta encetada pela enfermeira Isaura Borges Coelho, precisamente devido a não ser permitido o casamento das enfermeiras. E esta ideologia do Estado Novo colocava na população não ativa precisamente as mulheres domésticas, proprietárias e as prostitutas, que seriam então a maioria da população, cerca de 56%. Queria lembrar também a questão do celibato feminino, que era bastante elevado nas cidades, que se liga precisamente com as criadas de servir, com a migração do campo para as cidades, uma grande taxa de feminização do país devido à imigração masculina e também a questão da ilegitimidade. Havia uma grande taxa de ilegitimidade, sendo que as crianças eram registadas como ilegítimas ou filhas de pais incógnitos, e esta situação foi agudizada precisamente com o concordata com a Santa Sé em 1940. A taxa de analfabetismo, como a Teresa referiu, era muito grande, precisamente, e a nível da alfabetização nos anos 40, para as mulheres era cerca de 44% apenas sabiam ler e escrever. Os homens eram um bocado superior, era cerca de 60%. Eu queria só agora brevemente fazer uma referência a algumas feministas e à maternidade, uma vez que era uma situação que é muito importante neste contexto abordado por Maria Lamas. Eu recordo que Ana de Castro Osório, cerca de 3 anos antes de morrer, em 1932, ela refere precisamente o trabalho da mulher do povo, violento, pesado, com os deveres, precisamente, de mãe e dona de casa. Quero relembrar uma legislação que foi muito polémica, que era uma legislação de 1934, em Genebra, em que se proíbe o trabalho noturno das mulheres e que as próprias mulheres, muitas não querem essa legislação, porque esse trabalho era melhor pago e, portanto, vai empobrecer as mulheres, as famílias, e também porque muitas mulheres preferiam ficar durante o dia a tomar conta dos filhos, a cuidar dos filhos. E, curiosamente, esta reivindicação vai ser colocada muitas vezes em documentos, em planos de ação feministas. Queria lembrar que em 1935 há as Jornadas das Mães de Família do Estado Novo, e a defesa da família com a propaganda e a proteção à maternidade, combatendo o aborto, a contracepção e com indicações de higiene e salubridade. E também a Helena Guimarães, que a Teresa já referiu, jurista e feminista, que vai a diferentes congressos nacionais e internacionais e que aborda uma questão fulcral que a Maria Lamas abordou, a questão da mulher trabalhadora e grávida, que, diz ela, era incómoda e onerosa para o patrão. Como sabem, segundo a legislação, as mulheres tinham precisamente tinham que ficar em casa nas 4 semanas a seguir ao parto. No entanto, não recebiam qualquer indemnização, qualquer subsídio. Portanto, isto penalizava muitas mulheres. E é no Estado Novo, precisamente em 1937, que há uma licença de maternidade promovida, precisamente, proposta pela deputada Cândida Parreira, mas que essa licença de parto só era concedida se, efetivamente, o patrão achasse que a mulher mereceria. Portanto, posso dizer que nos anos 40, a maior parte dos partos ocorriam em casa, nas casas, precisamente como Maria Lamas refere, muitas sem condições, são conhecidos os casebres, precisamente em várias zonas, tanto da cidade como no campo, e que só lentamente nas maternidades que vão surgindo no país, como em Lisboa a maternidade de Alfredo da Costa, Júlio Diniz do Porto e outras maternidades espalhadas pelo país, é que maternidades ligadas a hospitais das misericórdias, é que as mulheres muito pobres, aquelas que comprovadamente
tinham um atestado de pobreza podiam aí ter os seus filhos. Para acabar, eu quero dizer que, no fundo, no Estado Novo, e depois há outras questões que podemos avançar mais tarde, no fundo, estamos perante uma sociedade de providência, tal como refere Boaventura Sousa Santos, porque, em regra, era a irmã mais velha que ficava a tomar conta dos irmãos enquanto os pais trabalhavam. Este é o grande motivo pelo qual muitas mulheres ficaram analfabetas. Acabo aqui. Obrigada, Virgínia, pela sua intervenção também. Eu vou lançar aqui uma questão focada nas mulheres do meu país, para logo a seguir, eu esqueci-me de avisar isso no início, fazermos só uma pausa de 10 minutos para que a Inês, que tão generosamente tem estado aqui a fazer a tradução, possa descansar um pouco. Antes disso, só lançar aqui uma questão que é... eu já li como referência, ou seja, já vi uma referência ao facto de que se pode considerar que as mulheres do meu país tenham sido o primeiro ou um dos primeiros contradiscursos durante o Estado Novo. E queria perguntar-vos, tanto à Teresa quanto à Virgínia, se podemos dizer isto de facto, não é? Que foi o primeiro ou um dos primeiros contradiscursos, precisamente por mostrar, não é? Que havia todo um mundo do trabalho que estava completamente invisibilizado, não é? Podemos dizer isto, podemos afirmar isto sobre as mulheres do meu país? Não sei se a Teresa quer falar primeiro. Se quiser começar, sim. Eu agradeço a pergunta, mas sinceramente não sei se pode afirmar isso é o primeiro. Certamente que havia confluências de várias correntes que tentavam romper com as questões do Estado Novo, talvez em termos do discurso. Quer dizer, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas já tem uma história e é dinamizado no período que a Maria Lamas dirige o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Sei também que não foi dentro do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, ao falar com a Helena Guimarães, nem toda a gente achava que devesse haver aquele tipo de visibilidade, que houve aquela exposição de mulheres, porque justamente tinham medo que isso tivesse consequências muito drásticas e que, pronto, acontecesse o que aconteceu, e nomeadamente o Salazar depois criou outras organizações, estudadas, por exemplo, pela Irene Pimentel, como a Organização das Mulheres, não me lembro agora o nome correto, se calhar a Virgínia sabe melhor, mas eu não acho que se possa se calhar dizer isso, se calhar havia outras correntes contra o Estado Novo, percebe? Pronto. E sim, o Conselho Nacional encerrou em 1947, sim. Mas não sei se pode dizer isso dessa maneira. Eu não sei, não é? Era preciso estudar melhor se calhar quem estuda o Estado Novo terá certamente outras respostas a dar. Mas houve outros veios da oposição. Por exemplo, estou a pensar no livro da Wanda Gurjão, que estudou sobre as mulheres, o livro é 2003, As Mulheres em Tempos Sombrios, como é que houve muitas mulheres que colaboraram, tanto ligadas depois, mais tarde, ao Partido Socialista ou ao Partido Comunista, que nunca assumiram essa oposição, não é? E, de facto, ela teve uma visibilidade maior, e isto não retira mérito nenhum a todo o trabalho que ela fez, mas provavelmente houve outros veios de oposição ao Estado Novo, até na área católica também, se calhar, provavelmente. Sim. Pois, eu concordo com a Teresa, eu também não sei se é a primeira, sei que, considero que é fundamental. Estou-me a lembrar de muitos artigos de Helena Guimarães sobre o trabalho feminino, portanto, desde nos anos 30 e por aí fora, porque a Helena Guimarães atravessa todo o Estado Novo. Agora, a nível do trabalho, é uma obra que de facto mostra a vida terrível, difícil, as condições de vida das mulheres portuguesas, uma grande obra. E também concordo que haverá provavelmente, deve haver autoras ligadas provavelmente ao Partido Comunista. Estou-me a lembrar de lutas como as ceifeiras no Alentejo. Portanto, é provável que haja
outras obras. Mas esta é marcante porque é uma obra global. Eu quando a leio, portanto, eu também não sou especialista em Maria Lamas, mas quando faço a articulação com os estudos que tenho feito sobre o trabalho feminino, eu acho que é uma primeira obra que visibiliza, que desoculta a mulher trabalhadora, sem sombra de dúvida. Mostra as condições de vida, mas não só. A questão das mulheres solteiras, da maternidade, da falta de instituições. Isso é uma grande obra, não só em Portugal continental, mas depois, muito curiosamente, nas ilhas, e depois, muito curiosamente, há já aquela visão, ela não vai para as antigas colónias. Há aquela visão já de colonialismo. Portanto, ela fica-se por Portugal continental e pelas ilhas. Isso é muito, muito curioso. E estamos em pleno Estado Novo. Agora, eu acho que há aqui uma... ela nunca diz que é feminista, não é? Mas há, de facto, um sentido político muito forte, enraizado, uma ação política, quando ela é presa, pelas obras, por aquilo que eu leio. Tenho a certeza de que há uma ação interventiva em prol das mulheres, mas não só, precisamente em prol das mulheres e dos homens, até em cartas em que ela reclama por algumas pessoas estarem presas, algumas ligadas ao Partido Comunista. Portanto, é uma obra de ação interventiva, política. Oh, Rita, eu queria dizer uma coisa. Nós também, eu concordo com o que disse a Virgínia, mas nós não sabemos como é que a obra foi lida, não é? Nós não sabemos até que ponto é que a obra, é que o discurso dominante da domesticidade, enquadrada pela taxa de analfabetismo, depois pela guerra colonial, pela imigração, como é que isso foi lido, não é? Eu lembro-me que a primeira vez que eu ouvi falar na Maria Lamas, eu era adolescente e foi no jornal do Vicente Jorge Silva, que era o Comércio do Funchal, e achei que era fascinante, mas eu nunca tinha ouvido falar, não é? Andava no liceu e nunca tinha ouvido falar, como nunca tinha ouvido falar numa série destas mulheres. Mais curiosamente, há uma série de mulheres que eu conheci depois do 25 de Abril, até em questões de trabalho e tudo isso, cujas mães participaram no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e que trabalhavam em questões das mulheres, entre aspas, questões das mulheres, e nunca falaram que as suas mães estavam ligadas ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Há uma tese sobre a Maria Lamas, onde há tais listagens, e eu dei-me conta de pessoas que eu conheço que nunca falam disso. Portanto, a questão que a Helena Guimarães falava era a questão da transmissão, e essa transmissão de questões foi amputada, e se calhar até hoje nós sofremos com essa transmissão, e é por isso que é tão importante o vosso grupo, entre outras coisas. Exatamente. Ou seja, de alguma forma a obra nunca chegou a ser lida e a chegar a todas as pessoas a que deveria... E é um trabalho que ainda se está a cumprir hoje em dia, não é? Sim, talvez. Há uma questão que eu tenho, é uma curiosidade, só para terminar esta primeira parte, para fazermos realmente aqui um intervalo de 10 minutos, que é uma curiosidade precisamente sobre a questão do acesso deste livro. Quando eu pensei nesta roda, quando nós a discutimos, eu pensei, bem, eu vou à biblioteca, vou requisitar o livro, vou selecionar uma série de excertos e vamos debater isto. E não consegui fazer isso por várias razões, não é? Em primeiro lugar, porque a Biblioteca Pública de Évora passou por um processo de obras e, portanto, existe um exemplar desse livro na Biblioteca Pública de Évora, mas que não está acessível ainda. Depois, devido à pandemia, não consegui também ir à Biblioteca Nacional, enfim. Mas, além disso, é uma obra que está muito pouco acessível, não é? E porquê, não é? Porquê é que não há uma maior... Não é? Porque é que não há uma maior mobilização para de facto se reeditar e que ela, não é? Pois. Sim. Sim, eu estou a Airo é capaz de explicar. Se me é permitido, em duas Claro que outras sim. palavras, Acho rapidamente que sim. explico. O livro foi editado em fascículos entre 1948 e 1950. Era uma maneira de se ir pagando aos poucos e poucos os livros,
dos livros não serem enviados, os fascículos eram enviados diretamente para os assinantes e, portanto, escapavam à censura prévia e era uma forma de garantir que a obra ia ser paga e vendida até ao fim. Tinha várias vantagens. O livro nunca foi vendido em livraria nessa altura. E como era um livro impresso no prelo, até há muito pouco tempo, até ao fim dos anos 90, não havia técnicas capazes de o reproduzir como deve ser. As fotografias, as legendas, o texto, tudo aquilo. E a minha mãe tinha esse grande sonho de fazer a reedição do livro. Mas o livro no seu contexto geral, com o texto completo, com as fotografias exatamente, com os extratextos, com as vinhetas desenhadas pelo Fernando Carlos e com as legendas das fotografias, que são uma parte essencial do texto do livro, não é verdade? Houve, a partir de certa altura, a possibilidade técnica de fazer a digitalização. E isso aconteceu no fim dos anos 90. E aí a minha mãe, um amigo que trabalhava que era graphic designer, trabalhava em tipografia, e eu mesma ocupámos-nos da reedição do livro. E fez uma reedição, depois de procurarmos muitos editores e procurarmos quem o publicasse e tudo, e com a ajuda portanto, um dos editores que foi contactado foi o Zeferino Coelho da Caminho, que ficou muito interessado, mas que precisava de ajudas financeiras para isso. Conseguiu-se que o próprio editor fizesse portanto, para o livro não ser muito caro, era preciso que fosse uma edição grande, e portanto foram publicados 2.500 livros, dos quais 1.000 foram pagos pelo Montepio integralmente e ficaram para o Montepio. Depois 600, salvo erro, foram para o tipógrafo, para a empresa tipográfica, para o senhor Sebastião Camões da Pérez, que foi o responsável pela tipografia, responsável pela edição. E os outros 1.000, e estou a fazer bem as contas, 1.300, foram 1.600, os outros 900, superavam 900, foram postos à venda em dezembro de 2002. Zefareceram rapidamente. Imediatamente propusemos ao Zeferino Coelho que se fizesse uma segunda edição, ao que ele anuiu, e foi feita então uma segunda edição de 3.000 livros, salvo erro. E o contrato era por 5 anos. Antes dos 5 anos, portanto, todos os anos nos era feito um compte rendu, prestadas contas dos livros que tinham sido vendidos e pagos os direitos de autores. No 5º ano, a Caminho foi comprada pela Leia. E, tendo sido comprada pela Leia, passou a ser da responsabilidade da Leia essa apresentação de contas em abril. E como, entretanto, a minha mãe tinha morrido, portanto era já 2008, a minha mãe tinha morrido, fiquei eu a tomar conta disso, e quando tentei contactar a Caminho para saber porque é que não nos era prestada contas nesse ano, disseram que já não era nada com eles, que era com a Leia. Levei meses a conseguir falar com alguém da Leia que me desse uma resposta, e cheguei um dia à conclusão, por um talão de uma folha informática
ridícula, dizendo que tinham sido eliminados, pura e simplesmente, 1125 livros. Tinham sido guilhotinados porque ocupavam muito espaço nos armazéns. Está bem? Retiraram 80 exemplares, portanto, na altura existiriam 1200 e tal livros ainda, e quem comprou naquela altura comprou, quem não comprou, acabou. E perderam-se, quer dizer, o livro perderam-se os ferros das capas que foram feitos de propósito para a reedição, perderam-se as chapas todas, perderam-se as digitalizações, perdeu-se tudo. E é um crime de lesa cultura, não é verdade? Que aconteceu. E por isso não existem livros, e os que aparecem são os que são postos à venda nos alfarrabistas, de vez em quando aparecem, consegue-se conseguir um ou outro. Portanto, a dificuldade é essa. Acho que não há nenhuma forma de descrever isso, senão que foi um ato criminoso, não é? Não posso dizer-lhe quão mal me senti quando percebi o que tinha acontecido. Depois de tantas horas perdidas a refazer o livro. E, bom, nós temos de fazer um intervalo, não quero, sei que ainda têm de descansar, mas depois talvez fosse interessante para também mais adiante, não sei, talvez debatermos um pouco também esta questão, o que é possível, se é possível fazer alguma coisa, não é? Deixei de ouvir. Peço desculpa, mas acho que seria importante talvez que já aproveitar que estamos juntos e juntas aqui, tentar perceber se nos podemos mobilizar de alguma forma e, enfim, tentar mudar isso, tentar que não sei se é, se é muito inocente da minha parte, sonhar com uma possibilidade de uma nova reedição, tentar aqui mobilizarmos de alguma forma, não sei, acho que era uma coisa que seria talvez interessante de falar depois no final da roda. Mas bom, então vamos então só fazer uma pausa de 10 minutos. Obrigada pela pastilha. Não precisam de sair, podem manter se quiserem só desligar os microfones. E até já, obrigada.
Olá de novo. Penso que espero que as pessoas já estejam novamente aqui, já passaram mais ou menos 10 minutos. Se calhar vamos então retomar. Eu penso que seria interessante, não sei se a Virginia e a Teresa concordam, antes de voltarmos a mergulhar nas mulheres do meu país e de levarmos o debate também mais até à atualidade e até ao século XXI. E há também depois uma sugestão que eu gostava de deixar de um documentário que vai estrear no dia 8 de março na RTP, que foi realizado pela Raquel Freire, que se chama As Mulheres do Meu País. Nós ainda entramos em contacto com ela, infelizmente não foi possível tê-la aqui connosco, mas deixo aqui a sugestão de verem esse documentário no dia 8, que no fundo conta a história de várias mulheres do nosso país nos dias de hoje, e portanto acho que se liga completamente com a conversa que estamos a ter hoje. Mas antes de regressarmos, portanto, às mulheres do meu país, e essa discussão talvez fosse interessante passarmos ainda em alguns pontos biográficos acerca da Maria Lamas, outras coisas curiosas na vida dela, desde a sua passagem pelo Modas e Bordados, não é? Porque eu estou a falar disto muito a partir do livro, deixo aqui também a recomendação da biografia da Maria Antónia Fiadeiro, e que fala também muito do seu papel no Modas e Bordados, do Correio da Tia Filomena, também talvez possamos falar um bocadinho sobre isso. E também no seu papel quando esteve exilada em Paris, por exemplo. E em literatura infantil, exatamente. Havia aqui uma mensagem da Marta, ainda sobre há bocado. Pois, em que ela diz que, ainda sobre a questão da Maria Lamas, que ela conseguiu uma reedição do Monte Pio, exatamente. Pois, ok, foi um achado, exato. A Teresa tem um livro. Uau! Que lindo. Não conseguimos escutá-la. Eu sei. É muito, eu fico ao contrário, mas isto são os fascículos. Isto é a capa. Pronto, não se consegue que fique em espelho, mas é um livro lindíssimo. Esta edição é muito bonita, não é a primeira. Não está em espelho, não, está bem. Está bem, pois, pois também tens, sim, pronto. Sim. Fui buscar. Esta aqui é a original. Sim. Original, sim. Foi a partir desta que foram refeitos. Pois, sim. Para fazer a segunda e depois a terceira. Pronto, a segunda reedição, que é azul, que é esta. Sim, pois. É igual à vermelha, tem umas correções em relação à vermelha. É muito bonito. Umas consenso. A Andrea está aqui a dizer que esse exemplar está disponível na Biblioteca das Galveias, em Lisboa, para consulta, exatamente, sim. A edição original existe na Comissão para a Igualdade. A edição original, a Comissão para a Igualdade e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género tem uma biblioteca de livros reservados e tem uma série de livros destas autoras da Primeira República, tem este livro, tem uma série de livros da Helena Guimarães. Se alguma de vocês um dia quiser fazer um trabalho, pronto, está na biblioteca, mas existe lá, que foi um trabalho que começou a ser feito pela doutora Regina Tavares da Silva e que existe lá, pronto, obras dela, da Ana de Castro Osório, tudo isso. Uhum. Okay. Isto se calhar é um apelo assim um pouco improvisado, mas se quiserem mais adiante partilhar alguns excertos da obra, acho que era muito interessante se quiserem fazê-lo. Já agora só queria dizer que também na biblioteca, no centro Helena Guimarães da UMAR também existe a obra. Pois. Portanto, exatamente. Pois.
Ele na Biblioteca Pública de Évora, para quem for de Évora, ele também existe um exemplar. Ele ainda não está disponível, ainda está encaixotado, infelizmente, mas acredito que quando a biblioteca reabrir já esteja disponível também. Uma visualização, ok. Então, perguntava agora, posso passar a palavra à Virgínia primeiro, falar aqui, realçar outros pontos na vida, portanto, da Maria Lamas, além da monumental obra que foi As Mulheres do Meu País. Outros pontos, eu falava no Modas e Bordades, e no correio que ela mantinha com as leitoras, mas existirão certamente outros. Há assim alguns momentos que queira destacar, em particular, além das Mulheres do Meu País. É assim, Rita, como eu lhe disse, eu não sou especialista na obra de Maria Lamas. Unicamente estudei a Maria Lamas enquanto ativista pelos direitos das mulheres, como antifascista. Contactei e entrevistei precisamente uma professora, Miriam Alpano Pereira, que viveu em França, que conheceu diretamente a Maria Lamas em Paris, quando a Maria Lamas estava exilada, e que me contou todo o lado de apoio que Maria Lamas tinha, e se calhar a Teresa a Joaquim é capaz de saber melhor, todo o lado que Maria Lamas tinha para os exilados portugueses em Paris, e também a sua grande humanidade, precisamente reforçando, encorajando todas as pessoas. E Miriam Alpano Pereira contou uma coisa muito interessante, ela também estava isolada, o marido era jornalista, e que defendeu as provas na Sorbonne, as provas de doutoramento, e a Maria Lamas esteve presente. E eu achei isto encantador, maravilhoso, porque tinha tempo para toda a gente, pronto. Não me sinto especialmente à vontade para falar no seu trabalho jornalístico em pormenor, mas entre nós está a Andreia Santos Silva, que eu conheço bastante bem, e ela tem trabalhado também a Maria Lamas de outras maneiras, e depois é um repto que eu deixo à Andreia se ela quiser, claro. Pronto, mas acho que há pessoas que poderão, com mais à vontade, provavelmente, responder a essa questão. Rita. Obrigada, Virginia. Não sei se a Teresa quer. Vou Não, então. eu acho ótima a ideia que a Andreia, se quiser falar, acho ótimo. Também tenho essa ideia de relatos que eu vi que a Maria Lamas, em Paris, no fundo, era uma senhora com mais idade, que vivia num hotel, que é os hotéis ali do centro de Paris, e que era uma conselheira. A Maria Antónia Paula também fala do que foi para ela estar lá, o Alice Vieira, há vários relatos de pessoas que falam desse encontro, e era uma pessoa com ar bastante encantado. Quer dizer, eu lembro-me do dia que tive com um dia em que ela estava muito contente, porque íamos a descer de carro para aquela avenida que eu não sei, que vai em direção à Torre de Belém, estava um dia de sol, e para ela aquilo era uma coisa magnífica, e portanto tenho ideia desse côté simpático e tal, mas não sei dizer mais do que isso. Em relação aos jornais, também não sei de Modas e Verdades, sei que esses jornais serviam de certo, ao mesmo tempo que eram jornais que tinham aquele côté das receitas, de como é que se limpa a casa e do cochilos e tudo isso, tentavam passar outro tipo de mensagens, não é? E isso é uma estratégia que eu acho que foi desde sempre, não é? Eu penso, mesmo, por exemplo, depois do 25 de Abril, lembro-me que a Comissão da Condição, na altura era a Comissão da Condição Feminina, utilizava uma revista que era muito barata e para mulheres de baixo estatuto, que era a Maria, e começaram a pôr aí todos os conselhos sobre planeamento familiar. E, portanto, por exemplo, lembro da Ana Vicente, a Maria Reina Sousa, tudo havia um projeto que era dar informações nessa revista, que de facto não tinha nada de feminista, mas era para as mulheres, era uma coisa básica, e essa estratégia existiu acho que em vários momentos, não é? Como eu acho que ao mesmo também houve sempre uma capacidade de utilizar a argumentação. Algumas destas feministas da Primeira República, elas têm que ser mais isto e aquilo, e elas sabiam muito bem pedir os direitos que queriam,
e a partir do lugar que lhe davam, quer dizer, era uma estratégia assim, então eu sou mãe, mas isso é uma coisa que já vem de trás, não é? Se eu sou mãe, se tenho que educar crianças, então eu preciso ser educada a isto e aquilo e aquilo outro. Isso é muito interessante e é muito inteligente do ponto de vista argumentativo. Se este lugar que me der, o que é que eu faço com isto? Não é um bocado, como é que eu vou habitar isto? E eu vou habitar isto de outra maneira, parecendo que estão no mesmo lugar, não estão no mesmo lugar, elas estão a deslocar esse lugar que lhe deram. E isso acontece várias vezes. Agora, precisamente o Modos e Verdades, apesar que eu li depois já a segunda fase do Modas e Verdades, que acho que é depois do 25 de Abril, e não sei se a Maria Antónia Fiadeiro não dirigiu a certa altura o Modas e Verdades já nessa fase pós 25 de Abril. Mas certamente que há pessoas que sabem mais do que eu sobre a Andréia Santos Silva, é ótimo. Andréia, se quiser então abordar um pouco o percurso mais jornalístico de Maria Lamas, se quiser abordar um pouco isso. Não estamos a conseguir ouvi-la. Consegue ouvir-me agora? Consegue ouvir-me? Agora sim. Sim, Pronto, sim, sim. desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Não, de maneira alguma eu não sou especialista na obra de Maria Lamas, nem na Maria Lamas, sou apenas uma curiosa e alguém que admira bastante o percurso da Maria Lamas. No entanto, do trabalho que estou atualmente a desenvolver, do meu percurso académico, incido mais sobre a parte de literatura infantil, daí a menção que eu fiz da Rosa Silvestre, pronto. Gostaria de relembrar, há um trabalho, portanto tem sido muito lembrado o trabalho de Maria Antónia Fiadeiro, sem dúvida, precursor, mas também uma tese de doutoramento de Maria Foto Prates, Maria Luzia Foto Prates, se não estou em erro, peço desculpa, foi através do trabalho dessa investigadora que tive acesso a uma informação inédita para o trabalho que estou a desenvolver, que foi muito curiosa, que diz respeito ao primeiro livro que Maria Lamas peço desculpa, o primeiro livro que Maria Lamas escreveu de literatura infantil, que se chama Maria Cotovia, que não sei se é para vós é do conhecimento ou se tinham, porque ela tem vários, tem por exemplo os 5 Irmãozinhos, portanto, porque foi uma autora que escreveu tanto para periódicos, como por exemplo a Civilização, em que existem uns cadernos que é, se não estou em erro, não é a literatura dos pequeninos, mas é o Biblioteca dos Pequeninos, chama-se Biblioteca dos Pequeninos, e foi publicada com alguma regularidade, por exemplo, no periódico Civilização. Mas quanto ao livro que eu estava a referir, é curioso porque esse livro não é um dos mais conhecidos de literatura infantil da Maria Lamas, neste caso da Rosa Silvestre, porque ela assinava como pseudónimo Rosa Silvestre, que também por si tem uma história curiosa, porque Rosa e Silvestre eu já tive a oportunidade de partilhar com a Virgínia, porque acho que é uma história bonita. Rosa e Silvestre eram os nomes dos tios de Maria Lamas, precisamente Rosa e Silvestre, e por ela gostar e ter admiração pelos tios, decidiu então, por que não, claro, decididamente porque também pelo seu grande gosto por flores e por rosas em particular, mas por que não então usar este pseudónimo, e assim ficou como Rosa Silvestre e portanto assinou diversos livros com este pseudónimo. E a Maria Cotovia foi publicada, se não estou em erro, no final dos anos 20, no final da década de 20, e curiosamente esse livro foi ilustrado, o que também não é muito conhecido, pela artista Ofélia Marques, pela pintora Ofélia Marques, que é, custa um pouco dizer isto porque são sempre catalogadas desta forma as mulheres de, mas para tentar contexto, assim como acontece com a Sara Afonso, a questão do Almada, mas Ofélia Marques ficou conhecida como a esposa de Bernardo Marques, do desenhador e ilustrador
portanto, que colaborou com o SPN, que braço direito de António Ferro, se é que se poderá dizer, porque eles também tinham uma grande ligação de amizade, os dois, não é por acaso que viviam na calçada dos Caetanos, e portanto António Ferro, Fernanda de Castro, José Gomes Ferreira, Ofélia Marques, portanto aquilo eram umas tertúlias muito curiosas, claro que não diariamente, mas quando existia a oportunidade de troca, de partilhas, de trabalhos, de ideias, porque o José Gomes Ferreira depois também um grande antifascista e portanto aquelas ideias, o que não deixa de ser curioso porque o António Ferro era de regime, mas pronto, e como eles faziam essa ligação, isso já seria entrar por outros caminhos, mas efetivamente a Maria Lamas também, Rosa Silvestres também teve este papel na literatura infantil que na altura, estamos a falar primeira metade do século XX, teve bastante divulgação, porque como outras, Emília de Sousa Costa, Ana de Castro Osório, fizeram muita publicação neste sentido, né? Também pelo mercado em si, que assim o pedia, e por ela se ter dividido tanto em publicações mesmo, de livros, mas também por ser dividida em vários periódicos, porque não publicou apenas para Civilização. Estou só a referir um exemplo, porque há pouco se falava de Helena Guimarães, que curiosamente também falou, escreveu alguns cadernos sobre feminismo em Portugal, onde abordou Ana de Castro Osório, Adelaide Cabete, os percursos das feministas nesses cadernos que foram publicados na Civilização, mas para isso vou novamente citar o nome que já foi aqui indicado, o historiador João Gomes Esteves, que é sem dúvida um grande especialista nesta matéria, mas não só, claro, Maria Regina Tavares da Silva, que também já foi indicada, que são especialistas nestas matérias, e pronto, e era apenas esta indicação que eu queria dar, não tanto como a Maria Lamas como ativista, nem como, portanto, o seu percurso das mulheres do seu país, o seu livro das mulheres, a sua direção às mulheres do seu país, mas o outro lado de Maria Lamas, este lado da literatura infantil. Obrigada, Andreia, pela partilha. O que eu achei muito curioso no Modas e Bordados, e em particular no correio na correspondência que ela mantinha, era esta ideia de que há uma frase dela que eu acho que também é muito marcante relacionada com isto, que é a ideia de que é preciso lutar política e sentimentalmente. E eu acho que esta frase nos atravessa, não é? E esta ideia de uma luta e de uma intervenção que se faz também por esta proximidade, não é? Ao manter uma correspondência vasta com mulheres mais novas, inclusive, achei quando estava a conhecer um pouco da Maria Lamas ao ler a biografia, achei isso também muito, muito curioso e acho que também nos pode inspirar um bocadinho para o presente e no sentido de uma postura e de uma forma de lutar que tão apaixonada como era a dela e que foi até ao final. Rita, se me permite, sim, só queria dizer uma coisa pequenina. Na conversa que eu tive precisamente com a professora Miriam Alpano Pereira, ela era mais nova, teria cerca de 17 anos, e precisamente ela conta que havia piqueniques, não sei se a Teresa tem conhecimento, com jovens raparigas e rapazes, em que a Maria Lamas precisamente era conselheira de todas elas. Portanto, havia essa tal ligação que há bocado falaram, precisamente das cartas, das revistas, daquela ligação dos conselhos. Maria Lamas acho que era assim por natureza, e nessa iniciação, precisamente no MUD, tinha uma grande ligação, precisamente como que uma passagem de testemunho para as raparigas mais jovens. Isso eu achei extremamente interessante. Precisamente essa quase que iniciação política ativa, não é? Pronto. Sim, sem dúvida. Teresa.
Sim, mas o MUD usava justamente como estratégia os piqueniques para a iniciação política, não é? Quer dizer, eu fazia era a única maneira de escapar à polícia política, portanto, essa ideia dos piqueniques era mesmo para isso, era para não, pronto, para desviar um bocado as atenções da polícia política. E a Andreia fez muito bem falar na tese da Maria Luzia Foto, por acaso estive na tese dela, que tem imensa documentação. E é uma documentação que pode ser trabalhada por outras pessoas. É muita informação e documentação e precisava de ser, talvez, pensada, repensada. Dado o avançado da hora, já são 7h30, eu pergunto só se alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Eu gostava de ouvir a familiar da Maria Lamas, já que está connosco, tinha muito prazer. Prazer também e obrigado por me solicitarem a participação. Eu posso acrescentar, por exemplo, os outros pseudónimos que a avó usava. Ela, quando veio da África e voltou para a casa dos pais em Torres Novas, em 1913, porque a segunda filha já nasceu em Torres Novas, a primeira nasceu em Angola, e ela depois foi para o sertão com a primeira filha, bebê, e voltou já grávida da segunda, sozinha para Portugal, e a segunda filha nasceu em Torres Novas, em casa dos pais. E ela aí começou a escrever para os jornais de Torres Novas, usava, portanto, pouco depois começou a Primeira Grande Guerra Mundial, ela usava, escrevia para os jornais de Torres Novas e usava pseudónimos dois, um deles era Serrana Daire, e agora não está aqui já a Margarida Moleiro para me ajudar, que já esteve aqui presente, que é a diretora do Museu de Torres Novas, mas há um outro pseudónimo que ela usava. E fez várias traduções, depois muito mais tarde, depois quando nos anos 50 e 60, quando ficou sem trabalho e entre exílios e nos exílios, fez traduções com o pseudónimo de Daniel Cardigos, traduziu 2 livros, um chamado Estas Vozes que nos vêm do mar, que são relatos, não são compilações de cartas dos jovens japoneses kamikazes. Depois há essa grande, sim senhora, a memória da Adriana, que a compilação das cartas dos kamikazes escreviam às famílias antes de se meter nos aviões e partir para o Pacífico, lançar sobre os navios americanos, e um outro chamado A Escada de Ferro, que era a escada de uma prisão, salvo erro na Alemanha, por onde os condenados à morte desciam para um pátio antes de serem fuzilados. E são cartas e documentos que foram encontrados muito mais tarde, com as despedidas desses executados durante o regime nazi. Esse pseudónimo é Daniel Cardigos. O primeiro livro que ela assinou como Maria Lamas foi o Para Além do Amor, em 1933. Estou a dizer bem? 35 ou 33, já não sei bem. Está ali, mas Vou confirmar. Pronto. E não sei, há uma coisa que sempre me tocou muito, é que quando ela veio para Lisboa com a família toda, pais e irmãos, e as 2 filhas mais velhas, em 1919, o pai tinha perdido a fábrica que era onde trabalhava e que era
o rendimento da família, porque o meu bisavô era jogador e perdeu a fábrica ao jogo, e tiveram que vir todos para Lisboa, e ela veio trabalhar, e o irmão mais novo era o que veio a ser depois o general Vassalli Silva, último governador da Índia. Era um muito bom aluno e gostava muito de estudar matemática, e ela sentiu-se responsável pela educação do irmão, e tinha as duas miúdas pequeninas, e tinha a mãe a cargo e o pai, e mais uma outra irmã que entretanto foi ser preceptora para o Brasil, para o sertão, onde esteve numa fazenda vizinha, veio-se a saber mais tarde, da fazenda onde esteve também o Ferreira de Castro, e eram muito próximas, eles vieram-se a encontrar. E a terceira irmã, a Aurora, ficou a viver nas Lapas, que é uma aldeia perto de Torres Novas, e acabou por se casar com o senhor que comprou a fábrica ao meu avô, acabou por ficar com a fábrica porque seria ele que lhe prestava o dinheiro, nunca soube exatamente como é que isso se passou, o senhor António Vieira. Mas a minha avó, entretanto, depois casou-se com o segundo marido, o meu avô, o Alfredo Cunha Lamas, e foi viver para Benfica com as duas filhas, e nasceu a terceira filha, a minha mãe. E viviam na rua Virgínia Vitorino, salvo erro, atrás da igreja de Benfica. E na vivenda Vitalina, que agora já lá não existe, que eu ainda conheci, mas que agora já não existe. E ela, nessa altura, não tinha trabalho. Minha mãe era muito pequenina, havia as duas outras filhas mais velhas, uma com 11, outra com 9 anos, e a minha avó, para ajudar às despesas da casa, ia buscar trabalhos para acabar em costura à fábrica Simões, que era ali nas traseiras da Gomes Pereira e da escola Conde Santarém, é Conde, não é? Na estrada de Benfica, ali atrás da Junta de Freguesia de Benfica atual, na antiga sede do Benfica. E havia uma fábrica de lanifícios, que era a fábrica Simões, e a minha avó ia lá buscar trabalhos para finalizar em casa, e depois ia entregar. E deu-se conta que havia muitas operárias que não sabiam ler nem escrever. E ela ofereceu-se para quem quisesse ir lá à casa, ensiná-los a ler e a escrever. E penso que foi uma das primeiras ações mais comunitárias e mais dirigidas concretamente às mulheres, às irmãs portuguesas. Foi nessa altura, no início dos anos 20, minha mãe nasceu em maio de 22, portanto terá sido 22, 23, 24. Ela só foi trabalhar para o século em 28, trabalhou antes, 27, talvez, na Agência Americana de Revistas, e foi para o século em 28. Portanto, foi quando ela se deu conta de facto do mundo em que vivia, e das disparidades e das desigualdades e das fraturas sociais e culturais e educacionais das mulheres daquela época, não é? Da vida, continuam a existir ainda em muitos locais, não é? Não sei se há alguma coisa que me queiram perguntar especial que eu possa acrescentar. Posso dizer mais uma coisa? Claro que sim, claro que sim. Eu tive uma oportunidade que eu considero um dos momentos grandes da minha vida, que foi ter passado
2 meses com ela, eu peço desculpa, emociono-me sempre a falar disto, ter passado com ela 2 meses em Paris em 1963. Os meus pais tinham-me prometido que se eu passasse no 5º ano de liceu, podia passar um tempo com a minha avó, que estava nessa altura exilada em Paris. E acabei por, ela nessa altura tinha 75 anos, 75, se estou a dizer bem, sim, 80, 63 mais 7, sim. E tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu sempre tinha ouvido falar, mas de todos os intelectuais que tinham sido expulsos das universidades, o professor Valadares, o capitão Meireles, isso eu não me esqueço de ninguém, o Jorge Reis, a Maria Franco, na altura estava a acompanhar, o marido tinha ido fazer Sociologia, que era o José Carlos Ferreira de Almeida, pais do cineasta Bruno Ferreira de Almeida. Conheci o professor, eu estou a ficar velhota, peço desculpa, falham os nomes. Conheci a Alice, já estava em Paris a trabalhar, apareceu o Pomar em Paris, conheci os irmãos Bernardino, médico, o David Bernardino, médico, que estava na altura em Paris, angolano, e que foi depois morto foi morto durante a guerra entre o MPLA e peço desculpa, como é que se chamava o outro movimento? Eu estou a fazer A UNITA? a UNITA. Sim, a UNITA. Foram alvejados, ele tinha arranjado uma horta para alimentar uma série de miúdos órfãos que andavam pelo Uambo, e havia umas freiras e uma tia dele com quem ele vivia, e tinham arranjado uma horta e um sítio fora da cidade para poder alimentar os miúdos, e iam para lá no Volkswagen dele, e foram alvejados todos dentro do carro e morreram ali. Isto já nos anos 80, mas conheci o Joaquim Barradas de Carvalho, conheci o António José Saraiva, conheci o Francisco Ramos da Costa, que era compadre de Mário Soares, padrinho da Isabel, conheci sei lá, meio mundo ia encontrá-la, às vezes estávamos zangados uns com os outros, mas a avó era o ponto de ligação com todos, ela conseguia conciliar os encontros e os almoços com uns, jantares com outros, com uns encontrava-se no jardim, com outros encontrava-se lá no hotel, e conseguia fazer passar os recados de uns para os outros. Eles não tinham às vezes comunicar entre si, e ela era o centro de passagem dessas mensagens todas. Além do mais, assistia a uma coisa que me chocou muito, porque eu vinha de Évora, eu tinha 15 anos, vinha de Évora, isto era 63,
tinha assistido nos anos 60 e 61 à luta pelas 8 horas de trabalho nos campos, e sabia as lutas que havia com os trabalhadores rurais no Alentejo, e depois assistia ao início das guerras coloniais, e, e, e sabia que, pronto, não era nada, vinha nos jornais, toda a gente sabia, não é? Que havia a imigração em massa e as pessoas sem trabalho em Portugal a irem a salto para a França e para a Alemanha, em condições terríveis, muito mal vestidas, a passarem os Pirineus cheios de neve, com fome, serem presos e perseguidos pelos espanhóis e serem devolvidos a Portugal, uns a serem roubados pelos passadores, em condições muito, muito difíceis. E não me esqueço de um par de senhores que por acaso eram alentejanos e que apareceram no hotel com um bocadinho de papel pardo que não era maior que a minha mão, aquele papel antigo em que se embrulhava tudo o que era que se comprava na mercearia, a granel, desde a banha ao queijo, os pacotes, o grão, tudo se comprava, o feijão, o arroz, não é? Tudo se comprava a granel, o açúcar. E o senhor levava um bocadinho de papel pardo com o nome Maria Lamas, Hotel Cujasse. O hotel não se chamava Cujasse, o hotel chamava-se Grand Hotel São Michel, era na Rue Cujasse, mas foi a indicação que escreveram ao senhor e ele apareceu lá, disse que queria falar com aquela senhora que vivia ali. Eram 2 alentejanos, daqueles que eu conhecia desde sempre, de os ver a trabalhar no campo, aquelas pessoas que a gente reconhece imediatamente, cheios de fome, mal vestidos, muito com um ar cansadíssimo, e vinham ter com a avó pedir ajuda para serem encaminhados para os amigos que eles sabiam que ela indicaria e que os poriam a trabalhar em qualquer lado. Portanto, ela era uma referência, mesmo para as pessoas aqui, longínqua, e ela, lembro-me dela dizer aos senhores que eu lhes tinha para eles irem comer, e depois acompanhámos-los para pedir. Deixámos de ouvir o microfone, exato, obrigada. No microfone. E ela indicou-lhes que eles voltassem lá, disse-lhes onde eles poderiam dormir e indicou-lhes que voltassem no dia seguinte, que ela já teria uma resposta para lhes dar, e eles voltaram e estava lá alguém à espera deles que os levou para, não sei se para trabalhar, para que Bidonville terão ido, porque os portugueses nessa altura viviam nos Bidonville em condições precárias, terríveis. E quer dizer, para mim foi não só no mundo adulto dos exilados, intelectuais, professores, gente de uma cultura e de conhecimentos que aqui em Portugal lhes era recusado viver e exercer as suas profissões, não é? E depois os trabalhadores precisavam de trabalho e ela todos tratava com a mesma gentileza e com o mesmo cuidado e com o mesmo carinho e o mesmo empenho, e como lembro-me também de pessoas que estiveram muito doentes, que ela acompanhava, e quando os bebés nasciam
Ela ia visitar os bebés à maternidade. Foi o caso, acho eu, de Maria Antônia. Deixámos de ouvir outra vez. Não sei se... Não, mas... já está outra vez. Sim. Ela preocupa das pessoas que os estão do lado pessoais e familiares que era muito acarinhada por todos por isso tudo. Era muito acarinhada por todos por essa razão. Eu não tinha ideia que a minha avó fosse isso tudo para os outros, que pertencesse a tanta gente. Era, além de ser a nossa avó, havia muitos que a tratavam por avó e havia outros que a tratavam por mãe. Era a mãe Maria para uns e era a minha avó Maria para outros. E, portanto, tivemos que repartir com muita gente que sempre depois mantiveram muitas relações connosco, mantiveram contacto connosco. Inês, não estás a conseguir ouvir? A Inês não me Talvez esteja... Será que há alguma coisa a tapar o microfone? Ou... Não. Agora penso que está a ouvir bem. Estão a conseguir ouvir bem? Mudei a posição do computador. Sim. Com sim, ele do lado. sim. Está bem. Está em cima de uma almofada. Mas... Está ótimo agora. Sim. Não sei se Inês precisa repetir alguma coisa, mas não sei. Se calhar pediu alguma coisa. Penso que não. Eu queria só agradecer muito o seu testemunho tão valioso mesmo, e acho que nunca teria tanto valor quanto ser contado através das suas memórias diretas e pronto, e agradeço mesmo por isso, acho que foi muito valioso. Já são 8 horas, já estamos com 2 horas de roda. Eu, por mim, ficava aqui mais tempo a conversar. Eu queria só perguntar se a Fátima, que tem a mão levantada, se ela quer perguntar alguma coisa ou dizer alguma coisa. Fátima Sá. Não. Ok, vou interpretar como não. Eu vou se calhar só partilhar 2 certos e deixar aqui também 2 livros de sugestão. Um deles, obviamente, pronto, a biografia pela Maria Antónia Fiadeiro, em que eu partilho só um excerto em que... Estão a conseguir ouvir-me bem? Sim? Ok. Partilho só um excerto em que ela escreve sobre Maria Lamas, que ela faz simultaneamente o seu percurso individual de consciencialização e de emancipação como mulher e cidadã. Nesse aspecto, como em outros, Maria Lamas não herda nada, nem bens, nem ideias feitas. A sua independência económica é ganha com a mesma seriedade com que defende a sua independência sentimental, dimensão que ela também reivindicará sempre como território de liberdade pessoal. A emancipação da mulher é para Maria Lamas, desde muito cedo, uma realização profissional, uma consciencialização cívica e uma busca de felicidade. É preciso lutar política e sentimentalmente, dirá. Ainda aos 80 anos, acentuando porventura uma característica específica de sua ação política, que traz a marca feminista moderna, cuja designação, porém, sempre recusará. Helena Guimarães, jurista feminista, classifica-a como defensora do feminismo tácito. E depois um último excerto de um outro livro que é também da Maria Antónia Fiadeiro, Artistas, Artesãs Pioneiras, que foi publicado o ano passado.
e a Virgínia já o referiu também, e em que, no fundo, ela recolhe, a Maria Antónia Fiadeiro entrevistou quase 100 artistas, artesãs, portanto, portuguesas, e uma delas, a Maria Antónia Paula, precisamente, jornalista, tem aqui uma parte em que responde à questão: foi importante o conhecimento de Maria Lamas? E ela responde: a minha atenção para os assuntos das mulheres passou por ela. Tinha 18 anos quando conheci a Maria Lamas. Ela era uma mulher doce e inquieta, de grande sensibilidade e dotada de uma enorme força de vontade. Preocupada com os outros, disponível para os ouvir e aconselhar no respeito pela liberdade individual. A importância que dava à maternidade foi essencial para mim. Assumo-a como um privilégio de que não devemos abrir mão. E essa é uma posição que me distancia muitas vezes de algumas feministas que querem partilhar o impartilhável com os homens. Como mãe, vivi momentos difíceis, mas nunca fiz sacrifícios, porque ter o meu filho, criá-lo, educá-lo, era um enorme prazer. Ia de propósito a Paris, 36 horas de comboio, para ver a Maria Lamas, que criou 3 filhas sozinha, e conversar com ela. Conheci também a Maria Isabela Buim Inglês, que me marcou mais no plano intelectual, mas com a Maria Lamas havia a intimidade da conversa sobre a vida. Certamente haveria muitas mais questões para discutir, mas penso que estes 2 excertos resumem um pouco aquilo que foi aqui falado hoje. Eu quero agradecer à Inês Rolim, que tem incansavelmente feito a tradução, muito difícil e muito exigente, para a língua gestual portuguesa. Esta roda de conversa vai estar também disponibilizada no YouTube, do nosso, sempre basta pesquisar no Clube Feminista de Évora, e há de aparecer lá. Agradecer também, obviamente, às nossas oradoras, à Teresa, à Virgínia, e também à Maria Queira, obviamente, pelo seu testemunho, que eu não esperava a sua presença, mas acho que foi muito especial, e acho que todas as pessoas aqui partilham desse sentimento. À Andreia também, obrigada a todas as pessoas que estiveram também presentes a acompanhar estas 2 horas. E se quiserem conhecer mais, quem ainda não conhecia a Maria Lamas, recomendo a biografia dela. Se quiserem continuar pela escrita da Maria Antónia Fiadeiro, este livro também é assim um livro enorme, muito bonito também. E é isto. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, colocar alguma questão. Não. Muito obrigada. Eu só queria felicitá-las mais uma vez. Obrigada por isso. Obrigada, não. Agradecer a participação de todos. Bom, se mais ninguém tem nenhuma questão, algum comentário a fazer, eu vou então encerrar a roda. Nós teremos ainda mais rodas de conversa este fim de semana sobre feminismo interseccional e sobre a prostituição em Portugal, e no dia 8 de março em si vamos ter também uma roda de conversa sobre a violência doméstica, focada no corpo da mulher, e também sobre a violência doméstica em relações homoafetivas. Podem acompanhar-nos no Facebook ou no Instagram para estar a parte dessas atividades e acompanharem também. E é isso, obrigada e até breve. Beijinho. Obrigada. Até breve. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.